Oi pessoal, boa tarde, todo mundo bem? Esperar vocês me encontrarem nessa segunda-feira. O pessoal não está guardando horário específico, não marquei nada com vocês, mas vamos falar um pouquinho de cultivo de orquídeas, passar algum recado. Então, enquanto vocês vão achando a minha live, nós vamos passando recados de aniversário, tá? Então, vocês sabem que dia 27 de agosto a gente completa 5 anos de Orquidária Orquídea Mania, certo? Sendo assim, nós estamos com sorteios. Então, nós já temos um sorteado do Instagram. Agora, dia 13, quinta-feira dessa semana, nós teremos o sorteado dos colares da Nangara, tá? Para quem não está acompanhando a Nangara, ela faz colares muito lindos, tá? E em parceria com a Orquídeomania, ela vai presentear quem estiver participando do sorteio do Instagram, ok? Aí, turma, nós temos também um sorteio que está rolando aqui na página. Para isso, vocês têm que mandar um vídeo na posição horizontal, tem todas as explicações na própria postagem para vocês, tá? Então, aí nós teremos sorteio dia 1º de setembro. Então, vai levar uma Wanda gigante Orquídeomania para casa. Já tem um exemplar específico, que é o exemplar da tarde, e que é o exemplar separado, perdão, eu li aqui que vocês escreveram, que é o exemplar separado, já que está na foto, na postagem, então dá tempo de vocês participarem, ok? E aí nós teremos gincanas, as gincanas eu vou avisar um dia antes, quando ela for acontecer, combinado? Bom, gente, obrigada pelo carinho de vocês. Vocês sabem quem tá atendendo o WhatsApp é a Luísa, e ela tem lido mensagens de vocês maravilhosas, nos dando parabéns pelo aniversário de 5 anos, tá? Quero pedir desculpa para vocês, muitos receberam um e-mail esse final de semana, né? Um e-mail que é meu para vocês, mas os textos saíram errados, tá? Então ali para quem recebeu, no Orquídeomania, tá? Muito obrigada, saiu muito obrigado. Então, me perdoem aí os erros, tá? Na próxima, eu prometo não errar nesse detalhe, tá? Então, gente, tem muita emoção rolando no Orquídeomania, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que a gente tem que se virar em 30, em 50 para dar conta do recado, né? Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre orquídeas. O pessoal está perguntando muito sobre a nossa categoria adubos, né? Pessoal, muitas mudanças estão acontecendo no Orquídeomania. Mudanças para melhor, tá? Podem aguardar. E devido a ajustes da plataforma e exigências burocráticas, nós tivemos que deixar de fora a categoria adubos, tá? Mas vocês que querem comprar o Forte-Riza, é só entrar na categoria farelos, cascas, ali tá o Forte-Riza, tá? É só entrar lá. Os outros adubos, Ju, você nunca mais vai vender? Sim, gente, nós estamos nos adequando à burocracia exigida para poder comercializar, voltar a comercializar esses adubos com vocês, tá? O que é certo, então a gente tem que seguir protocolo, tá bom? Então, voltaremos com a linha forte, voltaremos com o Inset Max e voltaremos com mais parceiros nessa categoria, tá? Mas se você tiver urgência do produto, vocês vão ter que comprar em outro lugar. Agora, se você ainda tem aí, aguarde que em breve nós retornaremos com a categoria adultos. Então, o Forte-Riza está em farelos, tá? Primeira categoria do site. Ali você vai encontrar o Forte-Riza, os substratos, estão tudo ali nessa categoria, tá bom? Bom, isso aí é uma situação, já expliquei pra vocês, logo tudo volta ao normal. E cultivo, gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. Vocês estão escutando barulhinho d'água aqui? Então, né? Ali dentro da estufa, a bomba tá ligada. O que tá acontecendo, gente? Aqui em Maringá, interior de São Paulo, interior do Paraná, perdão. Gente, desculpa que eu tô com a cabeça bem cansada hoje, tá? Desculpem. Muita coisa na cabeça. Mia!
Vocês notaram que tá ligada, é a segunda vez que eu tô passando a água pelo orquidário. O que que acontece? Está muito seco aqui em Maringá, muito, muito, muito seco. O nosso nariz está todo ardido, os olhos ficam lacrimejando. A pele, no final do dia, ela chega a estar ardida, que você tem que passar creme. E as plantas sentem o mesmo baque, tá? As plantas sentem o mesmo baque. E como que você percebe que a planta está sofrendo com a baixa umidade relativa do ar? Pessoal, a planta começa a enrugar, as raízes começam a murchar, os bulbos começam a murchar e as folhas vão entristecendo, tá? Essa secura que a gente sente, esse incômodo que a gente sente, a planta também sente. Por quê? Ela recebe a luminosidade e ela transpira. E se ela perde água demais com a transpiração, ela vai definhando. Então tem muita gente perdendo planta pela secura do ar. Por quê? Muitas vezes a rega não é suficiente. Quando você tem um clima muito seco, a rega não dá conta do recado, tá? O que você precisa fazer? Você precisa manter aquele ambiente que você molhou úmido por mais tempo. Então, a minha sugestão para vocês é assim, ó. Primeira coisa, tenha as suas orquídeas num local onde o chão absorva água, tá? Onde não bata vento. Por quê? Se você fizer uma rega e começar a ventar onde você regou, num instante aquilo lá vai estar seco, esturricado, tá? Então, você tem que preservar essa umidade da rega. Eu tô passando a água aqui pela segunda vez. Então, eu passei a primeira, olhei todo o orquidário, passei a segunda. E se necessário for, eu vou passar a terceira vez o sistema de aspersão. Então, se você mora numa região onde está muito seco e você molha e está secando muito rápido, vocês vão ter que pôr a cachola para funcionar. Vocês vão ter que encontrar uma maneira de segurar essa umidade. Então, aí vocês vão ter que recorrer a panos molhados, tá? Vocês vão ter que recorrer a vasos com terra, tá? Com folhagens. Tudo aquilo que aumenta a umidade do ar, vocês vão ter que oferecer, vão utilizar para as suas orquídeas, tá? Todas as plantas estão sentindo, gente, não são só as orquídeas. Todas elas, desde orquídeas, folhagens. E a gente fala mais de orquídea porque, principalmente essas orquídeas que não têm substrato, as orquídeas que têm as raízes expostas, elas são as que mais sentem o baque. Porque elas estão com as raízes livres e não têm o substrato para manutenção dessa umidade. Se bem que até as plantas que estão em substrato estão sofrendo com a baixa umidade. Por quê? A umidade não depende só da rega. Regou, bateu, secou. O clima está assim. Você vê que o velame, você molha, nem dá tempo dele ficar verdinho. Ou se ele hidrata, rapidamente ele volta a ficar branco, de tão rápido que o velame está secando. Para quem não sabe o que é velame, velame é esse invólucro. É essa parte branquinha que envolve a raiz. Dentro dessa esponja chamada velame, tá a raizinha. E esse velame tem que manter-se molhado por mais tempo. Ju, mas e as folhas? Ah, as folhas. Se vocês estiverem com vandas, dispensando folhas, rincostílis, ascocendas, ascocentrums, catleias, phalaenops, jogando folha para fora, elas estão sofrendo com a baixa umidade relativa do ar. Elas estão dizendo para vocês, pelo amor de Deus, faça com que essa umidade aumente. É a reação da planta, não só da orquídea, tá, gente? Não só da orquídea, tá? Vocês vão perceber que as folhas começam a amarelar e são descartadas rapidamente, tá? Então, vocês vão ter que usar a criatividade. Quem puder comprar um umidificador de ambiente. Se você não tem essa condição, paninhos. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem pano velho em casa, tá? Então, vamos supor que você tem uma janela, prestem atenção aí.
você tem uma janela, uma porta de vidro, ou o que for, uma garagem, aonde o vento tá passando ali a 1000 por hora, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar um lençol, vai pegar um pedaço de algodão, algo que dure mais a água concentrada ali, e vai pendurar nessa porta, nessa janela. Vocês vão fazer uma cortina molhada, tá? Ah, Juliana, mas isso aí é balela, não funciona. Funciona, gente. Funciona, umidifica. Quando você foi no pediatra com seu filho, que estava sofrendo ali com uma tosse super seca, que estava com o narizinho machucado, que estava com asma, e o médico fala assim, olha, o tempo está muito seco, coloque uma bacia grande com água no quarto da criança. Sempre que ligar o ar-condicionado, deixe uma bacia com água ou uma toalha molhada esticada na janela. Quem que ouviu isso de um pediatra, gente? Eu ouvi diversas vezes, tá? E eu sei que funciona a técnica do pano, gente, porque os meus pais, muitos de vocês sabem que eles são de Araçatuba. E lá é praticamente impossível cultivar vandáceas e catleias com raízes expostas. Pois depois que eles começaram a usar os paninhos, as raízes sempre mantêm molhadinhas, porque você abraça o vaso com o paninho, você molha o pano, abraça o vaso com o paninho, aquele paninho vai manter essas raízes molhadas por mais tempo. Tempo suficiente que o velame precisa para absorver essa umidade, tá? Pessoal, hoje no mercado a gente tem oportunidade de comprar coisas com preço muito acessível, né? A gente tem a oportunidade de comprar jardineiras num preço bem barato, né? Bem barato mesmo. Então, se você não gosta de paninho, acha que vai ficar feio, sei lá por quê, é o que eu recomendo. Você vai ter que recorrer à terra, ao vaso. Então, para quem me acompanha, sabe que na minha casa, onde eu tenho um ambiente muito seco, que venta muito, tá cheio de vaso de terra com begônia embaixo. Porque a begônia, ela é uma planta que naturalmente requer mais umidade. Então, eu sou obrigada a regar o vaso de begônia praticamente todos os dias. Sendo assim, eu consigo manter aquele ambiente das fauces mais úmido. Para você que está me conhecendo agora, para você que não conhece meu trabalho, se você acompanhar o nosso Instagram, se você acompanhar os nossos canais, tem muita foto do meu quintal. Inclusive tem vídeos do meu quintal, aonde eu junto folhagens com orquídeas e casa, gente, super casa, tá? Dá certo essa união. Então a begônia, ela se torna parceira das suas orquídeas, porque se você não regar as begônias, elas morrem, elas caem, ficam murchas. E aí, se você ficar por muito tempo sem regar, bau begônias, né? Então, exija colocar plantas que precisam beber água sempre. Porque se você coloca lá um coqueiro, se você coloca lá plantas que tem bulbo gordinho, aquelas lá precisam beber água a cada 15 dias, uma vez por semana, e olhe lá. Essas não servem para tuas orquídeas, tá? A não ser que você faça um baita vaso com terra, um canteiro, e vai manter aquela terra umedecida. Só que aí você mata essa planta com bulbo gordo. Porque planta com bulbo gordo tem reserva de água, né? Sim, aí vocês têm que olhar. Vocês têm que saber que planta que tem mais sede. A planta tem reserva de água no corpo dela, tem uma parte mais grossa, ela tem mais reserva de água. Agora, essas magrelinhas com o bulbo bem fininho, elas são exigentes na água. É essa que você vai plantar junto com as suas orquídeas, tá? Então, a gente tem que pôr a cachola para funcionar. Outra situação. Eu tenho visto... Agora vai chover aqui, hein? Eu tenho visto muita gente com Phalaenopsis florida. Muita gente com Phalaenopsis florida com as folhas murchando. Pode estar acontecendo com você aí, né?
A FAO floresceu lindamente e as folhas estão murchando rapidamente. Ok. Você precisa se desesperar? A princípio, não. Primeira coisa que você tem que saber. Você adubou certo a sua FAO para ela estar preparada para a floração? É a primeira pergunta que você vai fazer. Eita, que vai chover aqui. Começou aqui, ó. Agora vai molhar. Então a pergunta é a seguinte: você preparou a sua planta para ela ter a floração? Não, Ju, eu não fiz a minha parte. Então, se você não fez a sua parte com a comidinha da orquídea e ela emitiu floração e rapidamente as folhas tombaram e enrugaram, a melhor coisa que você deve fazer é cortar a haste floral para a planta se recuperar. Agora, são duas situações. Se você fez a sua parte, se você adubou a tua planta o ano todo, se você mantém um ambiente umidificado, molhadinho para suas FAO, que é o que elas gostam, se tudo está em equilíbrio, certinho, conforme a Orquídea Mania ensina vocês, e aí a tua planta florida, a tua FAO florida começa a murchar as folhas, depois de um período florida com a haste, eu quero que vocês compreendam que é natural da planta. Veja bem, o clima está extremamente seco. Então, esse murchar é comum acontecer, mesmo com a planta saudável, tá? Aí, qual que é a minha sugestão que eu dou para vocês? Se você tem a planta bem nutrida, se você tem uma boa umidade, provavelmente isso não vai acontecer do enrugar das folhas. Se começar a enrugar demais, você vai ter que cortar, tá? Agora, o que está acontecendo aqui em Maringá e em muitas regiões do país? Você fez a sua parte, mas o clima não está ajudando. O que você tem feito para manutenção da umidade não está dando certo, porque nós estamos com um inverno que está ventando demais. Pelo menos aqui em Maringá, está ventando muito. E aí, a planta não aguenta vento. Formam aqueles corredores de vento que não tinham antes. E aí a tua planta florida sente um super baque, porque a orquídea não combina com o vento. E aí você não tem como barrar esse vento. Para você preservar a planta, você corta a haste. Por quê? A planta, ela tem ciclos e ela se prepara para a floração. Ela passa meses cuidando da parte verde para ter capacidade de emitir haste floral. Só que nem sempre uma planta saudável emite haste floral. Muitas vezes uma FAO que está para morrer emite haste floral. Sabe aquela FAO sem raízes? Aquela FAO que as folhas estão tudo detonada? Aquela FAO que está te dando tchau? Ela vai lá e no seu último suspiro ela emite uma haste floral. Mas Juliana, então ela não tá boa? Não, ela tá dando tchau para você. Por que ela faz isso? Ela faz isso para manter a espécie. É a última chance disso prosperar. Então, ele emite a haste para que ocorra a polinização e que a planta se multiplique, tá? Então, ela está florescendo para morrer. Então, muito cuidado. Você que deixa a tua planta florida, se não tem raiz, se as folhas estão tudo emperebadas, com fungo, bactéria maltratada, não permita isso. Corte imediatamente essa haste floral. Tua planta vai morrer, tá? Então, devido a esse ciclo que ela tem, você tem que respeitar isso. Ela deu flor, você vai cortar a haste posteriormente. Começaram a murchar as flores, gente, é hora de cortar a haste floral. Principalmente se você mora numa região em que o clima está muito seco, como Maringá. Não caiam na besteira de você que mora em clima seco, manter aquela haste para ver mais flores. Você vai acabar com a saúde da sua plantinha.
Então a gente tem que aprender a respeitar o limite da planta, conhecendo o local que a gente tem de cultivo. Então vocês percebam que em minhas lives eu falo muito dos princípios básicos de cultivo, né? Eu chego a ser até repetitiva, né? Os princípios básicos de iluminação, umidade relativa do ar, ventilação, regas. Pessoal, esses são princípios básicos para qualquer pessoa que quer ter planta em casa. Se você não conhece o seu cantinho, a tua planta vai conhecer menos, né? Então a gente, quando está cultivando orquídeas, a gente fica super assanhado. A gente fica com vontade de comprar todas as plantinhas que a gente vê na internet. A gente vai na floricultura, a gente fica endoidecido, pega uma de cada, traz para casa, pega uma mesa e coloca uma do lado da outra. E aí você percebe que uma está indo super bem, mas a outra não está nada legal. E você pergunta ou fala, eu comprei uma planta doente, ou essa planta não veio bem. Não é culpa de quem te vendeu, é culpa nossa de comprar plantas diferentes e querer cultivar no mesmo local. Isso não funciona. E isso vale para todas as plantas, gente. Existem plantas que requerem mais luz, outras que requerem menos luz. Umas que requerem mais água, outras menos água. Existem aquelas que estão preparadas para vento, aquelas que não toleram vento, como as orquídeas. E como é que a gente pode ir numa feira de orquídeas e trazer... Opa, tá vindo água em mim. E como é que a gente pode ir para uma floricultura, para um site de orquídeas e pegar uma de cada se a gente nem conhece o tipo de planta que a gente está levando para casa? Então, é muito importante que você conheça o seu cantinho e conheça a planta que você está levando para sua casa. Não façam mistureba de exemplares, gente. Procurem ter no canto plantas parecidas, com as mesmas necessidades, ok? Então, hoje, a minha mensagem para vocês foi falar dessa umidade que está péssima. Mas, Ju, e ao contrário, hein? E aqueles locais onde a umidade está super elevada, né? Tá frio e umidade super elevada. Gente, aí fica ainda pior. Por quê? Quando você tem um local frio com umidade elevada, nós temos a tendência a fechar esse local para proteger as plantas do frio, correto? A gente fecha o ambiente, principalmente à noite, e se o dia amanhecer muito gelado, a gente não abre. Só que a gente geralmente esquece que nós fizemos regas naquelas plantas, que aquele substrato está umedecido e que um substrato molhado em regiões úmidas demora dias para secar e que muitas vezes não secam. Por quê? Porque as gotículas de água no ar estão elevadíssimas. Provavelmente você não vai precisar regar as suas plantas. Ah, Juliana, agora você endoidou de vez. Pessoal, regiões que têm alta umidade ambiente, pouco se faz rega. É espaçadamente. A planta, ela absorve essas gotículas de água que tem no ar. E dependendo da quantidade, supre a rega. Então, gente, conheça o teu canto, conheça o clima onde você mora, conheça a forma que você vai cultivar essas plantas, para vocês não perderem exemplares, tá? Por quê? Eu achei muito importante essa live de hoje, porque eu olhei as postagens do final de semana e eu vi pessoas com as mesmas dificuldades. O que tem de gente perdendo Phalaenopsis não é brincadeira. O que tem de gente perdendo Vandas. As Vandas estão dispensando as folhas. É uma atrás da outra. Porque não tem umidade relativa do ar o suficiente, tá? O que tem de gente perdendo Cattleya porque tá regando demais.
a gente tem que entender que quando a planta adoece é muito rápido, principalmente quando a gente fala de fungo, tá? É uma paulada só. Então, vamos supor que você mora numa região fria e úmida. Se aquela raiz estiver umedecida e gear, você vai perder a planta. A raiz torra, a raiz morre. Tá? Isso é um dia, é uma noite. Porque aonde tem água, congela. Acaba com a estrutura celular da planta. Compreendem? E em um dia, em uma noite, é o suficiente para acabar com a tua planta. Preteja bulbo. Bulbo começa a ficar marrom, depois fica preto. Porque cozinhou as raízes, congelou as raízes. Elas morreram. Ah, mas ela tá com a raiz ali. Mas ela tá sem vida já. Ela congelou. Então, gente, vamos prestar atenção nas características do clima de cada local, tá? Isso é muito importante. O que está acontecendo é que cada região do Brasil está com uma característica diferente. A nossa região aqui está muito seca, está judiando, a gente fala até com o nariz entupido praticamente. A boca da gente arde. E as outras regiões estão extremamente úmidas. Então, cuidado com você que mora nos úmidos, que não deixe seu ambiente fechado por muito tempo. Não deixe o teu quadradinho de orquídeas fechado, abafado por muito tempo, porque a proliferação de fungos, o risco é muito alto. O mesmo acontece para quem mora em regiões quentes e que faz o orquidário muito úmido, também vem os fungos e as bactérias. Então, a ventilação é um fator extremamente importante no cultivo de orquídeas. O local tem que ser arejado. Então, vocês percebam que nessa live, o que eu quero dizer para vocês? Tudo em equilíbrio. A balança tem que estar equilibrada. Tanto para o frio quanto para o calor, tanto para o úmido quanto para o seco. Tem que ter uma balança equilibrada, tá? Então, pessoal, olhem para a sua planta. Vejam as raízes. Mesmo que a sua planta tenha poucas raízes, observe os bulbos, observem as folhas. A planta fala com você. Perdeu raízes, a planta vai enraizar de novo, gente. Se tua planta perdeu raízes por algum motivo, ok? E você tiver um cultivo correto, ela vai enraizar. Toda planta enraiza se você cultivar corretamente. Então, pode ter acontecido um fator pontual que você perdeu as raízes, ok, vira a página, planta ela corretamente, ofereça tudo que vocês aprendem comigo nas lives e ok, ela vai enraizar. Usa Forte Risa que vocês vão ver o resultado arretado, né? Então, gente, eu fiquei realmente muito preocupada com esses fatores, por isso que eu fiz uma live específica, tá? Porque eu não quero mais ver vocês perdendo plantas. Não é só orquídea, todo tipo de planta, tá? O tempo tá maluco e a gente vai ter que tentar seguir essa maluquice toda, né? Então, gente, é isso por hoje, tá? Eu quero deixar o meu abraço, eu e Márcio, aos papais Orquideomania, tá? Pelo dia de ontem, eu estive com a minha família na minha casa. Foi muito gostoso, então hoje nessa live fica o registro do nosso abraço, do nosso respeito a todos os papais Orquideomania, tá? É muito gostoso saber que tem muitos meninos nas nossas redes sociais, tá? E cada dia cresce mais. Então, papais, um beijo para vocês, meu e do Márcio, da equipe Orquideomania, que aqui nós também temos papais, né? E eu quero dizer para vocês que vem muita coisa por aí. Segurem a onda, tá? Vem muita coisa por aí. Coisas que vocês pediram para mim, tá? Tá nas mãos de Deus e a gente tá fazendo a nossa parte para tudo dar certo, tá bom? Um beijo para vocês. Amanhã tem live, eu não sei que hora, eu não sei que situação, mas amanhã, se Deus quiser, eu faço live. Tenho alguns compromissos, mas eu vou tentar fazer live com vocês, tá? Fiquem bem, uma ótima semana e participem dos sorteios. Tem no Instagram e tem aqui na página. Beijo, até mais!
Tchau!